E aí, pessoal, tudo bem? Como que começou o sábado de vocês? A gente vai fazer uma leitura com Pitaco hoje, misturada com selva corporativa. A gente vai acessar a área de probe do, do Harvard Business School. Área de pobre porque é a área livre deles, é um conteúdo relativamente caro, não que ele não valha, ele vale até mais do que ele cobra, mas não é acessível a qualquer um. Eu quero fazer essa leitura aqui porque uma aluna e grande amiga minha me mandou e eu achei ele interessante, eu quero compartilhar com vocês. Então veja, vocês estão tendo acesso a um conteúdo gratuito que supostamente deveria ser pago, e um trabalho de leitura interpretada de grátis de alguém que quer muito que vocês tirem proveito disso. Gente, já pararam para pensar como falar de amor e falar de boas ações ficou uma coisa estigmatizada como uma coisa de religioso, e parece que se você não for religioso você não pode falar de amor? Determinadas coisas a respeito da vida corporativa, elas foram extremamente manipuladas para vender coaching. E aí, quando a gente fala de empatia, de assertividade, de coisas relacionadas ao coach que o coach aborda, parece que a gente não pode falar sem passar a impressão de que a gente está querendo vender o sucesso para vocês. Vocês sabem que aqui nem propaganda vocês assistem e que nem Apoia-se o canal tem. Vocês não vão me pagar para isso, e o que eu quero é de verdade que vocês tirem disso daqui uma coisa que de fato faça bem para a vida de vocês. Então aproveite essa oportunidade, porque não é sempre que você tem um conteúdo rico desse daqui colocado de forma não enviesada, não tentando te vender algo. Bom, o próprio Harvard ele está tentando vender a assinatura dele e não está errado, né? Vamos lá. Amostra de grátis. O que ele diz, empatia começa com curiosidade. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro. E simpatia? É quando você concorda com sua tia? Não, como ser engraçado. Simpatia é ser legal. Amor. Se ficar rindo desse tipo de piada, você incentiva a continuidade desse tipo de comportamento. O que é simpatia? É se colocar, não é só se colocar no lugar do outro, é sentir exatamente a mesma coisa que o outro sente. Empatia, você não precisa sentir a mesma coisa que o outro sente, você precisa conseguir se colocar no lugar do outro. Ou seja, eu gosto de cachorro e não gosto de gato. Só que eu posso conhecer uma pessoa que ama gatos e uma pessoa que ama cachorros. Quando eu vejo um cachorro ser chutado na frente da pessoa que gosta de cachorro, eu sinto empatia e simpatia. Quando eu vejo a pessoa... não. Quando eu vejo alguém chutando um gato, eu sinto raiva da pessoa que chuta e eu tento impedir aquilo que acontece. Mas talvez eu não tenha... Estraguei o vídeo. E vou continuar mesmo assim. Vocês estão vendo como eu me perco em pensamentos quando eu tento explicar alguma coisa? Mas simpatia é olhar a situação do outro e achar que você sente a mesma coisa que ele. E o empatia, mesmo que você não sinta a dor do outro, não foi você que perdeu o parente, não foi você que foi mandado embora, não foi você que está passando por dificuldades, mas você consegue se colocar no lugar do outro e agir de acordo com a perspectiva e as dificuldades dessa pessoa. O que esse artigo ele diz é que você não pode sentir empatia se você não tiver curiosidade. Ou seja, saber ouvir e entender é mais importante do que desenvolver em você uma habilidade e upar uma habilidade que vai funcionar sem você escutar o outro. Porque o que eu mais vejo é consumidor de coaching que fala, não, eu fiz um curso e agora eu aprendi a ter empatia. Pera, talvez você não tenha aprendido a ter empatia, porque quando a pessoa fala, eu estou passando por umas dificuldades aí, você responde, eu sei exatamente como você se sente, cara, deixa eu te dar um abraço. E aí você está mentindo, porque o outro nem te contou como que ela está se sentindo. Então, e se você sair perguntando na rua, e pergunta para as pessoas, você é uma pessoa empática? A pessoa vai falar, não sei o que é isso. Aí você explica, empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro. Não, claro que eu sou, claro que eu sou. Isso daí é a mesma coisa que você sair na rua e perguntar se a pessoa é tolerante. Ela vai falar que ela é. Sobre o podcast que a gente fez ontem. Vamos começar a nossa leitura aqui. Eu vou trocar significados de palavras para manter essência. Não se apeguem aí a significadozinho literal de vocabulário, ok? Eu estou me sentindo profundamente perturbado, me disse um cliente que nós vamos chamar de Keller. Vamos chamar de João? Que a gente vai chamar de João, porque não é o nome dele de verdade. E ele é CEO de uma empresa de investimentos.
Então, esse cara disse para o autor: estou profundamente desconcertado, perturbado. É claro, eu poderia responder. Nós estamos em tempos conturbados, especialmente para você que é CEO de uma empresa que está interrompida e desestruturada. Você está preocupado a respeito de dinheiro e a respeito da continuidade operacional do seu negócio. Você está na comunidade de investimentos. Como que você pode não estar perturbado em face de tais oscilações de mercado tão imprevisíveis e dramáticas? Eu entendo completamente como você se sente. Essa poderia ter sido uma resposta muito óbvia para eu dizer. Eu refletiria a minha empatia, minha compreensão, minha conexão, o meu conhecimento e expertise. Nós dois nos sentiríamos muito bem a respeito dessa troca, desse intercâmbio, mas isso teria sido um erro. Mas se eu tivesse tido esse comportamento, teria sido um erro. Seria um erro especialmente porque nesse momento novo e único há uma reação que é ainda mais poderosa do que alguém, que pode ser ainda mais poderosa quando alguém expressa sua vulnerabilidade. E essa reação é importante e necessária antes da empatia. E essa reação é curiosidade. Porque a verdade é, eu não sei o que está acontecendo com o João. De fato, nem João sabe bem o que está acontecendo com o João. Nós estamos num solo diferente agora. Enquanto que tudo que eu poderia dizer poderia ter sido verdade, tudo que eu poderia ter dito poderia ter sido verdade, eu não sei de verdade se é verdade ou não. O que significa que antes de demonstrar minha compreensão, eu tenho que desenvolver minha compreensão. Como que se desenvolve compreensão? Conhecimento. Eu preciso fazer perguntas e estar aberto a escutar e a aprender. Eu recebi um feedback ontem de que as pessoas estão assistindo meu vídeo só por causa da Lana no fundo, é por isso que eu não tiro ela do quarto. Isso custa humildade. Humildade não é só... Aliás, humildade é não saber. E isso, no fim das contas, e quase sempre, leva à empatia e que leva à compaixão. Então, quando o Keller me disse que ele estava se sentindo perturbado, eu pedi para ele me contar mais. E eu fico feliz de ter feito isso. O João, ele não falou sobre o seu papel como CEO, os seus desafios operacionais ou seus investimentos. Ele é um líder sólido. E como tantos outros líderes sólidos que eu conheço, ele é equilibrado, ele é pé firme, né? E ele é capaz, ele é uma pessoa muito capaz em tempos de crise. Não, o João, ele estava... Não existe tradução melhor para a palavra struggling do que passando perrengue. Passando perrengue daqui. E o João, ele não estava tendo dificuldade... A gente vai falar com a linguagem de escritório, tá? Ele não estava passando dificuldades como um líder. Ele estava passando dificuldades como ser humano. O João, ele falou a respeito dos seus sentimentos de medo, de solidão, de tristeza e de se sentir um pouco perdido. Ele está sentindo o peso desses tempos e a incerteza da vida humana. Ele está sentindo os desafios de sua família e a mudança, a alteração psicológica de estar sozinho em sua casa versus estar no escritório. Porque o escritório, ele nos passa a falsa sensação de que a gente não está só. Porque você está cercado de um monte de gente que está sentado ali na mesma missão que você. As pessoas chegam no mesmo horário, elas vão almoçar no mesmo horário, elas vão embora no mesmo horário. Isso nos dá a sensação de que a nossa existência ela não é solitária. E aí quando você é colocado para trabalhar sozinho na sua casa e você se afasta da sua família porque você as coloca em risco, isso pode ser aterrorizante, você ser forçado a viver com você mesmo. Um dos efeitos sociais do distanciamento social e de trabalhar de casa é que nós somos deixados muito mais do que o comum, muito mais do que o de costume, com nós mesmos. E quem somos nós quando nós não mais refletimos, não mais nos refletimos na face das outras pessoas ao nosso redor? Então o que ele está dizendo aqui é: quem somos nós quando não nos vemos sobre o olhar do outro? Isso é uma pergunta profunda. Pode não fazer sentido nenhum para você, mas para quem faz, essa pergunta é muito profunda. Quem somos nós sem o reconhecimento externo? Reconhecimento externo.
sem roupas bacanas, sem carros para projetar uma imagem nossa, sem elogios e sem rejeição, porque até a rejeição ela diz algo sobre nós. Quando a pessoa não gosta de você, isso diz algo sobre você e isso te torna forte num contexto em que ela não consegue se livrar da sua presença. Sem elogios, sem rejeição, sem feedback para nos definir. As pessoas anseiam muito pelo seu momento de feedback, porque elas não sabem quem elas sabem quem elas são, mas elas querem saber quem elas são no olhar do outro. Por isso esse anseio do resultado da prova, da avaliação do gerente. Isso pode nos deixar sentindo sozinho, e como o João coloca isso, perturbado. Talvez você esteja se sentindo um pouquinho assim. Eu com certeza estou, eu sei que eu estou. Num dia eu sinto tudo, de forma muitas vezes inexplicável. Alegria e tristeza, empolgação e raiva, frustração e tranquilidade. E claro, medo. Mas também, é claro, excitação e conexão. E esse sentimento, ele requer coragem, coragem emocional, que é tão importante e difícil quanto continuar curioso a respeito dos outros. Peraí. Que é porque, tão importante quanto continuar curioso a respeito dos outros, há algo igualmente importante e ainda muito mais difícil para se fazer, que é continuar curioso a respeito de nós mesmos. Ficou confuso, mas essa parte é bem profunda. Você quer ter empatia, você tem que ter curiosidade para saber o que o outro realmente está sentindo. Por outro lado, esse isolamento faz com que você tenha que ter consciência daquilo que você mesmo sente. Nessa parte aqui eu acho curioso porque, de alguma forma, eu pareço ter percebido que a gente não vem aqui para decidir quem a gente vai ser, a gente vem para descobrir quem a gente é. Você já saiu tentando um monte de classe, e aí você até queria jogar de Berserker, mas não foi, e você até queria jogar de ninja, mas não foi, e aí de repente você começou a jogar de Musou e falou, puta, é isso que eu preciso pra minha vida? Mesmo odiando a classe, ou mesmo as outras pessoas falando mal daquela classe, mas aí parece que aquela classe ela te veste de alguma forma. Pois às vezes você fala, eu quero ser uma pessoa paciente, eu quero ser uma pessoa complacente, eu quero ser uma pessoa conciliadora, e você descobre que você não é, que você gosta de tacar fogo no parquinho, ou faz isso sem querer. E aí você precisa se conhecer para sobreviver à sua própria natureza, e para se adaptar, e para transformar a sua natureza em algo produtivo, bom, e que te leve ao sucesso. Isso é muito importante, continuar curioso a respeito de você mesmo, e ver como você reage em que tipo de ambiente. Talvez você ache que eu estou sendo injusto, porque a gente não pode escolher exatamente que ambiente a gente quer, em que ambiente a gente quer viver, porque afinal de contas todo mundo precisa do emprego. Mas sim, todo mundo precisa do emprego, e nele eu espero que você se desenvolva, e que você se desenvolva ao ponto de poder escolher o próximo. E ao escolher o próximo, você escolher não só um lugar onde você possa trabalhar com excelência, mas onde você consiga ficar com naturalidade. Isso tem a ver com o podcast de ontem também. Veja, é requerido de nós, isso é muito requerido de nós nesse momento. É um momento em que um momento que não é simples, claro, ou esperado. Continuar curioso sobre você mesmo é como você começa a conhecer de verdade quem você é. E isso pode ser assustador, mas também pode ser possivelmente muito excitante e muito libertador. Sabe, a coisa mais libertadora que eu tive na minha vida foi quando eu percebi que eu não queria nenhum trabalho de nível gerencial na minha vida. Porque a princípio, para mim, o sucesso era isso, era ser chefe. Quando eu era adolescente, jovem adulto, sucesso para mim era ser chefe. E eu me tornei chefe repetidas vezes na minha vida. Sorte que tudo que tinha de cagada para se fazer eu fiz antes dos 30 anos, e aí eu consegui dar quer dizer, fiz cagadas muitas depois, mas em termos de objetivo profissional e de carreira, todas as vezes em que eu quis um cargo maior nos lugares onde eu estive, eu consegui, e isso me destruiu, até que chegou o ponto em que eu percebi que a minha natureza não é gostar de ter pessoas sob o meu controle, dependendo da minha liderança e dependendo da minha supervisão. Que isso me satura, me esgota, e quando eu percebi que eu não tinha que ser bom naquilo, e que eu poderia seguir um outro caminho completamente diferente, e que se encaixasse mais com a minha natureza, isso foi absurdamente libertador. E sim, se conhecer pode ser excitante e libertador, porque o sucesso e as coisas que você gosta não são necessariamente as coisas que o seu amiguinho gosta. A parte mais difícil disso é desacelerar o suficiente para sentir de verdade.
Você tem coragem de desacelerar para você conseguir pensar? Bem, eu tinha os comentários a fazer nessa parte, só que os comentários que o cara faz são muito melhores do que o meu, então vamos seguir. Você precisa de coragem porque tirar o pé vai, por sua própria natureza, trazer sentimentos perturbadores e não familiares e novos. E para evitar esse sentimento, tipicamente a gente se move. Preste muita atenção nessa parte. Às vezes, quando você se sente perdido e desorientado e sem saber quem você é e o que você vai fazer da sua vida, você começa a correr para qualquer lugar, não importa para onde, porque aí isso te dá a falsa sensação de que você está progredindo, mas você tem que ficar atento porque você pode estar correndo para trás também. Às vezes você não sabe o que fazer no jogo e você vai grindar freneticamente sem nem saber o que você está querendo naquele jogo, você está upando só, e fazer isso no jogo não tem problema, mas você fazer isso na sua carreira é péssimo. Porque aí você olha para os seus colegas que fazem a mesma coisa que você e você pergunta para o seu coleguinho o que ele está fazendo e ele fala para você que está fazendo MBA e pronto. Você vai mexer no seu orçamento, você vai mexer nos seus horários e você vai colocar na cabeça que você precisa fazer um MBA, de preferência numa instituição com mais prestígio do que o do seu amiguinho. Por quê? Porque você quer chegar mais longe do que ele. Aí você vai fazer um MBA que não é nada de acordo com a sua natureza. E pronto, você andou para trás, gastou dinheiro, perdeu tempo precioso e perdeu vida. Porque se você fez um MBA que você não queria, você perdeu 1 ano e meio da sua vida que você poderia estar namorando naquele tempo. Você podia estar jogando videogame naquele tempo, você podia estar na academia naquele tempo, você podia estar fazendo um curso de culinária, você podia começar a fazer balé naquela hora lá. E descobrir alguma coisa que realmente te dá prazer na vida. Mas não, você foi fazer MBA, não porque é uma coisa que você vislumbrou que seria bom para você, mas porque seu amiguinho fez. Bom, ao longo das últimas semanas, eu tenho me sentido perdido, cercado de pessoas tropeçando aí para se mover. Eles estão fazendo planos, eles estão tocando seus negócios, eles estão dando opiniões, conhecendo pessoas, eles estão definindo direções, traçando metas, eles estão preenchendo suas agendas com conferências no Zoom. E eu sou um dos caras que numa chamada do Zoom, depois de escutar todo mundo dizer o que é que eles estão fazendo da vida dele, como é que eles estão tocando a vida dele, e aí finalmente quando as pessoas me perguntam como é que eu estou tocando a minha vida, eu digo eu não sei o que fazer, eu não estou compelido a agir. E isso me assusta, isso é eu ficar para trás, isso daqui é o que a gente estava falando ali, né? E se todos os meus amiguinhos se movem e eu fico parado, o que acontece? E aí me ocorre que para evitar o sentimento de ser deixado para trás, que evitar o sentimento de ser deixado para trás é uma das coisas que me faz agir. Só que essa é a motivação errada para agir. E aí o que eu faço? Eu crio coragem para não fazer nada, para não agir. Porque quando eu não ajo, eu sou literalmente deixado para trás. E aí eu sou deixado para trás somente comigo mesmo. Sim, seu amigo ele foi fazer um curso de idiomas, o seu outro amigo foi fazer um outro curso de liderança. Você ficou para trás, você tem que lidar somente com a sua companhia, com seus anseios e com a sua pessoa. Bom, e aí me ocorre também que talvez, dolorosamente, esse é o momento em que eu estou aprendendo a respeito de mim mesmo. Ainda mais importante, eu estou aprendendo a me tolerar, eu estou me forçando a ficar comigo mesmo, mesmo com os meus medos e mesmo com minhas inseguranças. E quando eu vejo que eu sou capaz de ficar comigo mesmo, mesmo apesar dos meus medos e minhas inseguranças, então eu não preciso mais agir para evitar isso. Ou seja, quando você chega num ponto de equilíbrio, ao ponto de achar que você não precisa mais agir, aí você vai agir pela motivação correta. Porque se mover, porque você acha que você é obrigado a se mover, porque está todo mundo se movendo, é a motivação errada. Consegue acompanhar a profundidade desse raciocínio? Longe do autor e de mim dizer para vocês que eu não quero dizer para vocês que você não tem que fazer nada, que você tem que ficar parado. Não é isso. É não se mover sem saber por que você está se movendo. Há um abismo aí, há uma diferença muito grande.
entre essas duas coisas. Bom, ficar parado, não agir só porque você acha que você tem que se livrar dos seus medos e das suas inseguranças, leva a uma nova confiança, a uma força, a um poder irrefreável e uma profunda liberdade de agir. Não agir por medo ou por insegurança, mas por propósito, por conexão, por força, por anseio e por amor. Ah, que bonitinho. Vamos todo mundo. Ah, que fofo. There is a way in... Não, pera. Existe uma forma pela qual essa pandemia ela pode estar nos chamando para desacelerar o passo e para escutar. E se a gente resistir ao ímpeto, ao impulso de agir e simplesmente fazer qualquer coisa? E ao invés disso, parar de fazer determinadas coisas. Apenas estar presente. Você pode descobrir, o que você vai descobrir, ele pode te surpreender. E quando o João ele tirou o pé ali o suficiente para sentir, a sua experiência final, ela não foi depressão, ela foi otimismo. Foi uma jornada de autodescoberta e de aceitação radical. E conforme ele me disse, é como se eu estivesse me sintonizando com a alma. Olha que profundo. Então eu te pergunto nesse momento, você pode parar tudo por um instante, respirar fundo e ficar curioso? O que você está sentindo? Eu gostei desse texto porque me deixa muito curioso de ter acesso ao conteúdo pago deles, porque esse cara ele começa de uma história em que ele mostra o quanto você precisa ter curiosidade para conhecer o outro, para saber o que ele passa. E que não adianta uma pessoa te chegar com um problema e você responder para ela, eu sei como eu sei como você está se sentindo. Né? Quando uma pessoa fala assim, tomei um chifre do meu marido, tomei um chifre da minha namorada, tomei um pé na bunda, fui demitido, resistir ao ímpeto de falar eu sei exatamente como você se sente é muito grande, porque você já ouviu alguém dizendo isso pra você. Só que aquela outra pessoa que tomou um chifre, aquela outra pessoa que foi mandada embora, ela é uma outra pessoa que experienciou isso de uma maneira diferente. Então não dá pra você chegar pra pessoa e dizer simplesmente que você sabe tudo o que tá acontecendo com ela. Da mesma forma, se você viu 3 pessoas perdendo emprego, quando você perde o seu, você não pode achar que você sabe como é isso e que isso é normal, porque você vai experienciar aquilo de um jeito diferente. Então esse texto ele te leva para 2 caminhos muito importantes, para você ser curioso a respeito do outro e ser curioso a respeito de si e ver como é que você vai passar por esses tempos de incerteza que a gente está vivendo. Tomara que isso leve você a reflexões e a priorização de coisas. Porque eu vejo muita gente que está impedido de agir agora e está desesperado para agir porque não consegue lidar com essa inércia, com essa imobilidade. Se você não pode sair de casa, se você não pode fazer as coisas que você deveria estar fazendo agora, use esse momento para experienciar o máximo de coisas possíveis, para você saber exatamente para onde você quer ir quando você puder. Essa é uma das dicas que eu acho que eu posso deixar para vocês depois de ler esse texto. Do fundo do coração, não quero ser o dono da verdade, não quero dizer que caminho você deve seguir, eu quero que você reflita para descobrir por você mesmo, e nessa reflexão eu espero que isso seja útil, eu espero que isso te convide a pensar. Por hora é isso, grande abraço.